Certo, então eu vou começar a dar início aqui à apresentação do nosso artigo. Nosso artigo ele é intitulado como A Construção de Roteiros de Entrevista a partir do referencial dos determinantes sociais da saúde. Enfoque sobre a população jovem que vive em aglomerados subnormais. O grupo vai ser formado pela Bianca Holanda, Ticiane Reis, Levi Borba, Zeno Nunes, eu, Romulo Falcão e o Pedro Ferro. O trabalho ele foi realizado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a USP. Então, começando pela introdução. A introdução começa falando principalmente do papel do jovem na nossa sociedade, que ele ocupa uma posição estratégica de extrema importância para nós, já que eles vão ser o próximo grupo que vão ocupar a vida adulta. E com a vida adulta vem diversos deveres, afazeres e responsabilidades que têm que ser cumpridas para a nossa sociedade funcionar. Entretanto, as estruturas que são oferecidas pelo Brasil para esses jovens adentrarem na vida adulta são bem precárias, deixando a desejar de diversas formas. E o artigo fala isso com diversos dados, deixa a desejar na participação política deles, na saúde que é ofertada, na educação. Ele fala até da população carcerária, onde quase a maioria de 50% são formados por esses jovens. Então, tendo visto essa lacuna que é deixada pelos outros agentes sociais, cabe principalmente para a atenção básica, a atenção primária de saúde do Brasil, servir como essa ponte para identificar essas lacunas e tentar resolver esse problema. Então, qual seria o objetivo desse artigo? O que ele fala? Ele fala que os profissionais de saúde ele tem que ser essa ponte para identificar essas lacunas. E como os profissionais de saúde podem fazer a identificação dessas lacunas e o que deixa a desejar o Estado? Seria por meio de uma entrevista com esses jovens, já que ele tem uma proximidade com essa comunidade mais jovens, e realizar uma entrevista para identificar isso. Então, seguindo um roteiro prévio, e o artigo tem um objetivo por meio desse projeto que é realizado, identificar e a criação de um roteiro específico para que a gente possa resolver esse problema. Dando agora continuidade em relação à parte de metodologia do nosso artigo, foi feita através de uma revisão teórica na qual vai englobar todo o referencial dos determinantes sociais da saúde, os casos DSS, e a temática vai ser mais sobre a juventude dos jovens. Além de ser um grupo voltado a jovens vivendo em aglomerados subnormais, outro grupo vai ser voltado a trabalhadores de UBS, como por exemplo, sendo que os critérios de inclusão dos juízes foram possuir uma linha de pesquisa dentro do referencial teórico dos DSS ou das temáticas de juventude e vulnerabilidade social, conforme declarado lá no currículo da plataforma Leites. E o critério de exclusão foram a ausência de respostas do convite após tentativas de 3 contratos e recuso de participar. Foram os critérios que excluíram os jovens a participarem. E vale a pena ressaltar que as versões iniciais do roteiro foram submetidas à apreciação do painel de especialistas para avaliação de todo o conteúdo, e essa dimensão avalia o grau de completude com o qual o instrumento reflete a realidade do fenômeno de interesse, finalizando assim a metodologia toda adotada nessa parte do artigo. Agora, passando para a próxima parte. Bom, dando continuidade aqui à parte dos resultados, o artigo ele nos traz as duas versões iniciais de roteiros, uma para trabalhadores e uma para jovens. Na do roteiro voltado para os trabalhadores, ele foi subdividido em 3 blocos. O bloco A, ele continha 16 questões a respeito da identificação do participante, sua formação e a sua experiência no trabalho com jovens. Já o segundo, o bloco B, ele era composto por 20 questionamentos sobre as condições de vida no aglomerado subnormal, abrangido pela comunidade na qual o participante ele trabalhava e a rede de apoio nele presente. E o bloco C, ele possuía 11 questões relacionadas ao trabalho com jovens na unidade de saúde na qual o participante trabalhava e no bairro que ele pertencia o aglomerado subnormal abrangido pela unidade. Falando um pouquinho sobre a versão inicial do roteiro voltado para jovens, ela foi estruturada também em 3 blocos. No bloco A, eram 33 questões sobre a identificação do participante, incluindo os determinantes individuais de saúde, o estilo de vida, alguns dados sobre sua rede social de apoio e os determinantes estruturais da saúde relacionados às suas condições de vida. O bloco B, ele tinha 30 questões visando as condições de vida e as redes sociais de apoio do participante individualmente e o da população do aglomerado subnormal que ele morava, né? E, por último, o C,
Ele possuía 10 questões, ele abordava o trabalho com jovens nas UBS, frequentado pelo participante e no bairro de seu aglomerado subnormal. E ele também trouxe aqui para a gente o artigo que na avaliação geral do roteiro dos jovens, a ausência de itens necessários foi mencionada por 44,4% dos juízes. Nesse quesito, o juiz fez referência às... O juiz ele fez referência às sugestões que havia feito na avaliação do roteiro dos trabalhadores. E o outro, ele sugeriu questionar os grupos de referência dos jovens da comunidade. É isso, obrigado. Bom, meu nome é Pedro Ferro e eu vou falar um pouquinho da discussão do artigo. A discussão do artigo ela vai definir que o primeiro momento da elaboração dos roteiros vai ser a definição dos itens norteadores, né? Que eles vão ser fundamentados na literatura, com os contextos de aplicação da entrevista e com os objetivos do estudo. E em seguida vão ser elaboradas as perguntas principais e complementares. E tudo isso baseado numa ampla revisão de literatura que vai ajudar a fundamentar a credibilidade da entrevista, né, e a qualidade dos roteiros. E logo depois vai vir a avaliação de conteúdo, que é bastante fundamental porque ela ajuda a associar conceitos abstratos em indicadores observáveis e mensuráveis, né? Além também de evidenciar a relevância e a representatividade de cada elemento. E logo a seguir vai vir a realização do pré-teste, que ele vai avaliar se os dados coletados eles vão corresponder ao objetivo inicial, né? Além também de treinar a confiança e a credibilidade da coleta de dados do roteiro, né? E todos esses passos até chegar às versões finais, que elas vão tentar aproximar a entrevista a um diálogo entre o pesquisador e o participante, né? Tentando proporcionar uma maior flexibilidade, né, da entrevista, evitando que as questões levantadas se tornem numa espécie de interrogatório entre o pesquisador e o participante. E para finalizar, esse estudo do artigo, ele definiu que ele pretende proporcionar um melhor entendimento no percurso da construção dos roteiros, para que as pessoas elas possam replicar o que foi estudado e criticar os procedimentos descritos no artigo.